Jesus disse do centurião: Nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. A fé daquele centurião realmente era diferenciada. Algumas características que não eram comuns nem mesmo entre o povo de Israel. Por exemplo, nos romanos era cultural eles tratarem os escravos com crueldade, eles eram maltratados e vítimas. Só que aquele centurião, ele havia afeiçoado ao seu servo. Ele tinha um cuidado com o servo. Tanto é que ele buscou todos os recursos possíveis para que aquele servo fosse curado. E ele acreditou que Jesus o poderia curar. Ele nunca vira o Salvador, mas as notícias foram suficientes para inspirar a sua fé. Mas a fé daquele centurião não começou de um dia para o outro. Não foi no dia que seu servo adoeceu. Ele já havia observado a religião dos judeus. E ele havia aprendido a excluir o formalismo dos judeus e entender que a religião deles era superior à sua própria religião. Isso é humildade. Reconhecer que aquela sabedoria aquele conhecimento que havia em outras nações, que eram inclusive subjugadas, era superior a deles. Isso é superar preconceito e ódios nacionais. Ele havia superado isso. Ele manifestara respeito pelo serviço de Deus, tanto é que ele construíra a sinagoga dos judeus. E outra coisa, ele era tão humilde, mesmo sendo um centurião, que ele se achava indigno de chegar à presença de Deus, de Jesus, e pediu aos anciãos que fizessem isso. Então, quando Jesus chegou na cidade, imediatamente a multidão chegou também em Cafarnaum. A multidão veio atrás dele, uma comitiva oficial. Então, Jesus imediatamente partiu em direção à casa do centurião. Só que havia muita gente, eles avançavam devagar. E a notícia chegou, ó, Jesus está vindo aqui. Aí Jesus mandou um recado, falou assim, ele nem teve coragem de ir, mandou um recado. Manda dizer para ele, Senhor, não te incomodes, eu não sou digno que entres no meu telhado, debaixo do meu telhado. Mas Jesus continuou andando, e a notícia chegou para ele. Aí o centurião falou, vou sair. E ele saiu e falou, nem me julguei digno de ir ter contigo. Fala uma palavra e meu criado vai curar. Eu sou homem que trabalho com autoridade. Os soldados, quando eu digo vai para lá, ele vai, vira para cá, ele vira. Faz isso, ele faz. Por isso que Jesus disse daquele centurião que nem Israel tinha uma fé como aquela. E eu ouso dizer que nem mesmo em nosso meio achamos fé como esta. É uma fé diferenciada que tem humildade, reconhecimento do poder de Deus, que vai contra a cultura, que vai contra é, a própria tradição. Realmente é uma fé que supera a norma, supera a média. E Deus nos chama a manifestar fé tal como esta. O que nós precisamos fazer é abandonar o orgulho e aprender a ter humildade e principalmente o amor ao semelhante e a Deus.